Meus irmãos queridos, que alegria nós estarmos juntos nesta noite, celebrando ao nosso Deus e depois de louvarmos, o adorarmos com todo o nosso coração, depois de termos sido conduzidos pelos nossos irmãos com canções tão belas que nos fazem lembrar do amor, da bondade, do Senhor, do prazer e da alegria de servi-lo. Agora é o momento de nós nos voltarmos para a palavra do Senhor e recebermos dele a iluminação para entendermos o que ele quer falar conosco nesta oportunidade. Eu convido você para abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2, a partir do versículo 42. Um texto muito conhecido, mas que certamente sempre falará ao nosso coração, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz e ela sempre nos alcança nas nossas necessidades. Atos capítulo 2, a partir do verso 42, nos diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida em que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Que o Senhor Deus nos ajude a entendermos a boa palavra dele para a nossa vida. Amém. Paul Tripp escreveu um livro com o título Em Busca de Algo Maior. E nesse livro, ele afirma que todos nós nascemos diante de dois reinos. Eu e você, quando entramos nessa realidade, nós somos colocados diante de dois reinos. Um é chamado de pequeno reino e o outro é chamado de grande reino. Nesse primeiro, o pequeno reino, é aquele onde os cidadãos vivem da maneira mais comum. E por causa do pecado, eles são automaticamente colocados nesse pequeno reino. E o ritmo da vida deles é normal. É cada um buscando a sua própria vontade, os seus próprios interesses. Cada um quer dominar a sua própria vida, não quer conselho de ninguém. As pessoas vivem em busca sempre da sua própria vontade, de atender aos seus próprios interesses. Desejam que tudo seja feito ao seu tempo, ao seu modo, e ficam bravos quando isso não acontece. É comum que as pessoas sejam egoístas, avarentas e que se preocupem apenas consigo mesmas. E esta é a vida comum no pequeno reino. E isso por causa da influência do pecado. Mas ele também nos diz que há um grande reino. Nesse grande reino, quem reina não é o homem, quem reina é o Senhor, o Deus totalmente verdadeiro, absolutamente poderoso. E a vida nesse grande reino também é absolutamente diferente, o ritmo é completamente diferente. Porque quem dita as normas, quem dita as regras neste grande reino, não são os homens, mas é o Senhor, o dono, o rei desse reino. É ele quem estabelece os parâmetros da cultura que deve ser vivida pelos seus servos. Nele, a influência do pecado não tem condições de entrar. Não entra nada daquilo que o pecado trouxe para o pequeno reino. No grande reino, o pecado não tem vez, o pecado não tem lugar. É por isso que as pessoas estão o tempo todo vencendo o egoísmo, a inveja, a avareza, o desejo de autonomia, tudo isso é abandonado. E eu quero lembrar ainda que este grande reino
tem duas etapas, digamos assim, onde uma começa aqui e agora. A primeira etapa, ela pode ser vivida desde já. Nós somos alcançados pela influência do poder desse reino e passamos a viver vencendo o pecado na vida. E haverá um tempo onde essa influência será completa e absoluta na nossa vida. E nós venceremos de uma vez por todas o pecado. Ele não estará mais fazendo parte dessa realidade. Portanto, ele começa aqui, nós começamos a desfrutar disso aqui e agora, mas haverá um tempo que desfrutaremos do seu poder absoluto. A boa notícia é que para aqueles que são colocados dentro do pequeno reino e vivem da maneira mais egoísta possível, aqueles que buscam seus próprios interesses, para gente assim, a boa notícia é que o evangelho invade os portões do pequeno reino, entrando lá e resgatando aqueles que são do Senhor, gente simples como eu e você, resgata pessoas como nós, a fim de nos transportar na direção do grande reino, de nos colocar em uma nova realidade. E isso significa que tudo aquilo que fazia parte da nossa vida anterior vai sendo abandonado. E uma nova forma de viver, uma nova linguagem, nós já começamos a desfrutar delas aqui e agora. E essa notícia é boa porque serve para gente como eu e você. Então, o Evangelho apresenta uma nova cultura para que gente simples viva de forma extraordinária. Gente como eu e como você também. E é justamente isso que nós estamos vendo aqui no livro de Atos dos Apóstolos, nessa parte em que nós lemos. Anteriormente, Lucas narrou aquele momento em que Pedro prega um sermão poderoso e 3.000 pessoas entendem a mensagem do Evangelho. Isso significa que o poder do Evangelho invade os portões do pequeno reino e alcança lá aqueles que pertencem ao Senhor. Esse é o poder do Evangelho, que liberta, que conquista, que restaura a gente, como eu e você também. Agora, o que acontece é que Lucas abre uma janelinha, uma pequena janela, para vermos como que torna-se a vida de pessoas que são colocadas por Deus dentro do grande reino. Como que é a vida? O que passa a acontecer? O que muda? Lucas narra esse texto mostrando para nós, em um momento subsequente à conversão dessa multidão, ele nos mostra como que essas pessoas passaram a viver. E é por isso que eu estou dando um título para esse tema, para esse sermão nessa noite, como gente simples vivendo de maneira extraordinária. Gente simples vivendo de maneira extraordinária. E como que isso se constrói? Como que isso realmente é evidenciado por meio desse texto em que nós estamos estudando? E eu dividi ele em duas partes para a nossa compreensão nesta noite. Na primeira parte, eu quero que você entenda que gente simples está o tempo todo buscando conhecer um Deus grande. Gente simples conhecendo um Deus grande. Isso nós podemos observar nos versos 42 e 43. Antes de tudo, é importantíssimo que você entenda algo fundamental para uma boa compreensão desse texto. Esta igreja aqui não era perfeita, tá bom? Você precisa entender isso. Sabe por que é importante nós nos lembrarmos? Porque quando nós olhamos esse tipo de exposição, quando nós olhamos esses versos aqui, há muitos que desafiam a igreja em um tom como se esta igreja aqui fosse de fato perfeita. Mas ela não era. Ela ainda era a igreja militante, que no fim será triunfante. Essa igreja aqui era composta por gente simples, como nós estamos chamando. E gente simples, ainda que conquistados pelo Senhor, ainda são imperfeitos.
porque tem ainda em si, carregam consigo a influência do pecado que vai sendo deixada a cada dia. Aliás, o próprio Lucas vai narrar para nós, mais tarde, aqui no próprio livro de Atos, problemas que começaram a existir dentro dessa igreja. Então você precisa ter a consciência de que isso aqui não foi feito por gente que já estava vivendo naquele momento lá no céu. Gente diferente de nós. Não, era gente como eu e como você também. Por isso que é uma proposta para nós ainda hoje. Então, tendo feito essa consideração, imagine você que em um dia onde pessoas ouvem esse sermão, como foi no caso do sermão de Pedro pregado, 3.000 pessoas entendem essa mensagem, voltam-se para o Senhor e são arroladas como membros dentro dessa igreja. De uma hora para outra, 12 apóstolos. Como que conseguiriam cuidar desse povo de uma maneira completa e total? Nós sabemos que é praticamente impossível. Então, problemas certamente iriam existir ali. Agora, o que nós podemos perceber aqui é que nessa fresta que Lucas nos abriu, é possível ver algo extraordinário, belo, lindo acontecendo naqueles dias. Um jeito novo de viver é denunciado aqui, pois essa igreja está realmente buscando conhecer a Deus. Ela estava buscando conhecer o Deus grande, poderoso e verdadeiro. Isso pode ser entendido por nós através dessa expressão que nos diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Isso está no nosso versículo de número 42. Note aqui, primeiramente, é preciso entender que a única maneira de nós conhecermos melhor e profundamente a Deus é por meio da sua palavra. É nela que ele se revela para nós. É por meio dela que ele nos corrige, que ele nos exorta, que ele nos aponta a direção por onde devemos andar. Então, se você quer conhecer profundamente ao Senhor, tem que ser por meio dela. A doutrina que os apóstolos deixaram para nós. E os irmãos daqueles dias estavam comprometidos com isso. Eles estavam perseverando, estavam firmes, fincados na doutrina dos apóstolos. Segunda coisa que é possível perceber aqui, ou como uma implicação diante desta realidade, é que, embora naquele tempo isso fosse uma realidade, hoje, infelizmente, nós encontramos muitos que abandonam a doutrina da palavra, a boa doutrina dos apóstolos, e vão em busca de entretenimento. Deixam de lado aquilo que é fundamental, essencial e necessário para a nossa vida, e vão em busca de entretenimento, como agradar as pessoas, como encher um templo. E, infelizmente, aqueles que passaram muito tempo da vida trabalhando nessa direção, estão colhendo péssimos resultados nesse momento. Péssimos resultados porque uma igreja fraca na doutrina será fraca na sua adoração, será irrelevante em seu modo de viver e, principalmente, será deficiente no seu crescimento. Uma igreja que é fraca na doutrina, ela fracassa nas outras áreas da vida espiritual também. Então, os crentes daqueles dias não se ocupavam com coisas secundárias, com coisas periféricas da vida. A preocupação deles era em buscar o que realmente era essencial, conhecer profundamente o Senhor Deus por meio da sua palavra. Eles procuravam os apóstolos para essa finalidade. Eles queriam entender melhor a história da revelação de Deus, como que Deus redime o seu povo. Eles queriam entender como que Deus havia alcançado as pessoas lá no Antigo Testamento, como que essa graça operou lá. Eles estavam interessados nisso, em entender a boa palavra de Deus. Essa era a maior e principal preocupação deles.
E o que fica evidente aqui para nós também, meu irmão e minha irmã, é que isso não era algo penoso para eles. Essa busca não era algo penosa, algo maçante, chato de se fazer. Pelo contrário, o que fica evidente para nós é que esses hábitos eram desenvolvidos por eles como algo prazeroso. O culto que eles praticavam era desenvolvido da maneira mais simples, sem invenções humanas. Nós é que complicamos as coisas no decorrer da história, mas naqueles dias o culto era simples, era objetivo, era voltado para a palavra. Eles louvavam a Deus com alegria, e assim eles cresciam no conhecimento do Senhor. O texto traz uma ênfase, mostrando-nos que eles eram submissos à doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam, não era em outro tipo de mensagem. Embora saibamos que naqueles dias mesmo já existiam falsos pregadores que ensinavam doutrinas estranhas, haviam muitos líderes religiosos e muitos deles tentando entrar na igreja daqueles dias. Mas o que vemos aqui é a descrição de que esses irmãos nossos estavam fundamentados e firmados na doutrina dos apóstolos. Eles não se deixavam levar por outros ensinamentos. E a pergunta que surge para nós é: por que eles eram tão submissos aos apóstolos? Por que a vida deles estava tão submissa à doutrina dos apóstolos? O versículo de número 43 responde isso para nós. Volte os seus olhos aí para o verso 43, que nos diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Essa resposta aqui é muito clara para nós. O que submetia a igreja à doutrina dos apóstolos é porque eles viam o que Deus estava fazendo por meio dos apóstolos. Sinais e maravilhas eram operados naqueles dias. Sinais e maravilhas. Isso era necessário naquele tempo, irmão e irmã, para que o ministério daqueles homens fosse ratificado, para que o ministério daqueles homens fosse reconhecido, e para que as pessoas tivessem a certeza de que eles de fato eram enviados de Deus. Eles não estavam ali simplesmente com interesses particulares, eles estavam ali unicamente interessados em cumprir com a vontade de Deus. Eles eram autorizados por Deus para ensinar com poder e autoridade. Agora é com muita tristeza que nós olhamos para o nosso tempo, que nós observamos que existem muitas pessoas que rejeitam a doutrina dos apóstolos. Há muitas pessoas que desperdiçam a oportunidade de fundamentar a sua vida na doutrina dos apóstolos. E isso acontece todas as vezes que você coloca algo ou alguém para competir com os momentos onde você poderia estar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Quando nós colocamos tudo para competir com os momentos espirituais onde poderíamos crescer na doutrina dos apóstolos, é um claro sinal, uma evidência de que nós estamos rejeitando isso que o Senhor deixou para nós. É com muita tristeza que nós olhamos para esta realidade. Note que aqui na nossa igreja, nós temos basicamente 3 oportunidades semanais para você conhecer melhor a doutrina dos apóstolos. Nós nos encontramos na terça-feira, onde estudamos a palavra de Deus, um tempo completamente voltado para isso. Nós temos os nossos PGs, que também se reúnem semanalmente, e eles estão reunidos em torno da palavra, é ela quem direciona a reunião. E nós temos o domingo, que deve ser separado exclusivamente para essa finalidade.
3 ocasiões, mas é com tristeza que nós observamos como que há muita gente ainda que despreza essas oportunidades e não alimentam a sua vida, não fundamentam a sua vida na doutrina que os apóstolos deixaram para nós. Então, quando você deixa de participar desses momentos para dormir um pouco mais, quando você deixa de participar desses momentos por causa de um filme, quando você deixa de participar desses momentos para ir passear, para ir ao cinema, para fazer coisas secundárias, coisas que você poderia fazer em outros momentos, e não especialmente no momento onde nós estamos reunidos para crescermos no conhecimento do Senhor, quando você faz isso, é um claro sinal e uma evidência de que você está rejeitando esse momento, desprezando esse momento, não está dando o devido valor para aquilo que deveria ser fundamental e vital para a nossa sobrevivência espiritual. Porque foi isso que fundamentou a vida dos nossos irmãos da igreja primitiva. E continua sendo a mesma coisa que fundamenta a nossa vida hoje. É a palavra, é a boa revelação de Deus. Eles perseveravam não apenas na doutrina dos apóstolos, mas eles também eram perseverantes na oração. Note que a oração é algo que nos diferencia de todo e qualquer outro grupo. Todo e qualquer outro grupo. Porque quando nós oramos, nós estamos confessando diante do Senhor a nossa impotência, a nossa incapacidade, a nossa insuficiência, e dizendo que nós dependemos é dele, para tudo, para os mínimos detalhes, para as menores tarefas da nossa vida, nós dependemos do Senhor. É por isso que todos os nossos encontros são marcados pela oração. Eles começam com oração. Meus irmãos, como que nós estamos experimentando de uma maneira triste a realidade em que estamos passando por ela. Nós estamos sentindo na pele que um cristianismo sem reunião presencial não é completo. Vida cristã sem o congregar junto não é completo. Está faltando alguma coisa. Então vejam que práticas devocionais como orar na sua casa, ler a Bíblia na sua casa, ouvir um bom sermão na sua casa, são coisas saudáveis, mas elas não substituem, jamais poderão substituir as nossas reuniões presenciais. E como nos faz falta estarmos juntos aqui, e como nos faz falta o encontro aqui no templo, e como nos faz falta olhar uns para os outros, e como nos faz falta ouvir o sermão pessoalmente, como nos faz falta cantar juntos, como nos faz falta aquele momento depois do culto, a conversa sobre a mensagem, as brincadeiras que nós fazemos uns com os outros, o sorriso que nós arrancamos uns dos outros, o abraço apertado que nós trocamos. Como nos faz falta tudo isso? Para nós aqui da Vida Nova, como nos faz falta aquele chocolate saboroso que só Ana Maria sabe fazer e que nós tomamos após os nossos cultos. Como tudo isso nos faz falta. Como nos faz falta. Esses irmãos nos ensinam que eles eram perseverantes nesse tipo de situação em que os unia, em que ocasionava o tempo para estarem juntos. E a oração é algo que proporciona esse tipo de oportunidade. Agora, aprenda que esse novo estilo de vida não acontece de uma hora para outra. Não é algo assim tão simples de acontecer.
Leva tempo, é por isso que é necessário perseverança, insistência, busca por um crescimento verdadeiro, baseado na palavra de Deus. Busca por uma vida de comunhão por meio dos sacramentos. Busca por uma vida de dependência de Deus por meio da oração. Isso é algo que leva tempo. É algo que não se constrói de uma hora para outra. É algo que não se constrói com facilidade. Portanto, irmão e irmã, nós começamos a parte primeira desse texto entendendo que gente simples vive nesse mundo fazendo coisas extraordinárias, vive de maneira extraordinária, porque primeiro buscam conhecer o Deus grande, buscam conhecer esse Deus grande e poderoso. Mas nós também aprendemos na última parte desse texto que gente simples, como eu e você, vive nesse mundo amando e servindo de maneira extraordinária. Amando e servindo extraordinariamente. E isso pode ser aprendido a partir do versículo 44. E eu estou usando o termo extraordinário aqui, justamente para mostrar que a vida desses irmãos já não seguia um curso comum, não tinha um ritmo natural. O texto nos ensina que havia temor no coração deles. Havia muito temor, e por isso a vida deles era diferente. Era uma vida pautada não na sua própria vontade, mas na vontade daquele que havia libertados, naquele que havia salvados, o Senhor Jesus. Então, eles viviam com base na revelação do Senhor Jesus por meio dos apóstolos. E eu quero mostrar isso em cada detalhe do texto que segue agora aqui nessa segunda parte. Como que eles estavam amando e servindo uns aos outros de maneira extraordinária. Primeiramente, note que havia unidade e generosidade entre eles. Unidade e generosidade. Versos 44 e 45 nos ensinam isso. O que aprendemos aqui é que eles gostavam de estar juntos. Eles valorizavam esse momento de estar juntos. Eles aproveitavam cada oportunidade para estarem perto uns dos outros. Mark Dever escreveu um livro com o título Igreja Intencional. E nesse livro ele nos ajuda a entender como é que nós podemos imitar esse exemplo que está descrito aqui. Em todo tempo, nós precisamos ser intencionais nas nossas ações, a fim de que a vontade de Deus seja executada no nosso meio e vivamos como uma comunidade sobrenatural, que vive de maneira extraordinária. Então, em um tempo onde cada pessoa quer viver no seu modo independente, não querem precisar de ninguém, querem acreditar que são suficientes para si mesmos, o Evangelho nos desafia a viver em unidade e generosidade. Em um tempo onde pessoas são egoístas, o Evangelho nos chama para viver em unidade, se preocupar com o outro. Em um tempo onde as pessoas são avarentas, o Evangelho nos chama para viver em generosidade. É isso que pode ser aprendido aqui. Agora, a generosidade precisa ser muito bem explicada à luz desse texto por causa de uma grande confusão que foi desencadeada, e há muitas pessoas que defendem um modo de vida usando esse texto aqui para fundamentar uma vida baseada em um comunismo ou em um socialismo. Há pessoas que olham para essa realidade no livro de Atos e querem fundamentar isso. Está vendo? A própria Bíblia diz que nós temos que viver com esse estilo de vida. Mas, infelizmente, essa é uma defesa completamente equivocada desse texto. Não é isso que esse texto ensina para nós. Não é isso que a palavra de Deus nos autoriza a fazer. Pelo contrário, o que nós percebemos aqui
é que essa prática era voluntária. Você percebe isso no texto? Quando nos diz que eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida em que alguém tinha necessidade. Não existe aqui nenhum indicativo de que eles estavam sendo obrigados a fazerem isso, nem de que os apóstolos havia pedido a eles para que fizessem isso. Não tem isso aqui no texto. O texto nos ensina que eles faziam de maneira voluntária. O que é diferente em um sistema comunista ou socialista, onde as pessoas são obrigadas a entregar aquilo que têm para aqueles que não têm. São obrigadas a fazerem isso. Não é isso que a palavra nos ensina. O que nós podemos aprender aqui, de fato, é algo sobrenatural, porque é gente simples que foi alcançada pelo poder do Evangelho e tem os seus corações agora movidos na direção da generosidade. É gente que quer fazer, não é gente sendo obrigada a fazer. É gente que quer doar, não é gente que está sendo obrigada a doar. Isso é viver de maneira extraordinária. E é gente simples que está fazendo isso aqui. Os crentes entenderam que não fazia sentido existir necessitado entre eles sem que tivessem as suas necessidades supridas. E era por isso que eles compartilhavam aquilo que o Senhor lhes dava generosamente. E então eles se tornavam generosos com o próximo. O Evangelho muda radicalmente a maneira como nós vemos aquilo que temos e como nós enxergamos os nossos irmãos que não têm. O Evangelho nos ajuda a ver de uma maneira completamente diferente aquilo que está nas minhas mãos e aquilo que não está nas mãos do meu irmão. E me ajuda a viver com equilíbrio nessa realidade. Então vejam que além de existir unidade e generosidade, existia também criatividade na comunhão entre aqueles irmãos. Versículo de número 46 nos ajuda a entender isso. Perceba duas situações que estão acontecendo aqui nesse versículo. Primeira, diariamente eles iam à igreja. Não eram 3 vezes como nós, eles iam todos os dias. Diariamente iam à igreja. E sabe o que isso denuncia? Uma sede por crescer mais no conhecimento do Senhor, por conhecer mais o Senhor, por alimentar uma vida de oração e de dependência do Senhor. Todos os dias eles estavam lá, porque todos os dias eles queriam conhecer melhor o Senhor. Tudo na vida deles começava com a bênção e a direção de Deus. E era a palavra de Deus que modelava o jeito deles viverem nesse mundo. Eles não buscavam orientação em outras opiniões, mas na palavra de Deus. Eles não se apartavam da palavra em momento algum. Segunda coisa, nesse versículo, eles criavam ocasiões informais para terem os seus encontros. Eles eram criativos, criando esses momentos para que pudessem estar juntos, para que pudessem compartilhar juntos. E a ideia desse versículo aqui é que eles tinham momentos para fortalecer boas amizades. Eles criavam momentos assim. O partir do pão que aparece aqui é diferente daquele que nós encontramos no verso 42. Enquanto no verso 42 fica evidente que o partir do pão era a Santa Ceia. É o que eles faziam no momento dos cultos. O partir do pão aqui era na informalidade. Era aquele momento onde eu posso convidar um irmão para ir na minha casa comer uma pizza e para que possamos conversar da palavra, para que possamos considerar a mensagem do Senhor. Eram momentos informais que nós criamos sem necessidade, mas por mero desejo de estar perto do irmão, de ter a presença dele comigo, de podermos compartilhar juntos das alegrias e desafios da vida cristã.
Eram momentos informais que estavam presentes na vida daquela igreja, e fundamentando a boa amizade e companheirismo de cada um dos discípulos. Aqui está uma prática de vida intencional, que somente o poder do evangelho pode realizar. Somente o poder do evangelho pode fazer você ser convencido de que você pode trabalhar um pouco menos e investir um pouco mais em boas amizades. De que você pode olhar menos para si e olhar mais para o irmão. De que você deve gastar menos tempo consigo e um pouco mais com os irmãos. De que deve aproximar a sua família de outras pessoas também. De que não deve ter uma vida muito em torno de si mesmo, um mundo fechado em torno de si, mas que deve se abrir para novas experiências. Isso é algo extraordinário, que somente o evangelho pode fazer. Somente o evangelho tem o poder de fazer isso. E a Bíblia nos ensina que em Cristo nós somos novas criaturas. Nós fomos transformados, deixamos de lado o nosso antigo jeito de viver, que não se alinhava com a palavra de Deus. E agora, como cidadãos do grande reino, gente simples como eu e você, buscam uma vida distante do egoísmo, da avareza, de olhos altivos, de pensar que somos melhores do que outras pessoas. Consideram que o fato de estarmos na mesma condição espiritual nos coloca em uma relação de amor e serviço uns com os outros. Eu me aproximo porque amo, eu me aproximo porque preciso dos meus irmãos, eu tenho essa necessidade, e eu ainda disponho a minha vida para servi-los. Somente o evangelho é que faz isso com gente simples, como eu e você. Isso significa que o nosso relacionamento com Deus Pai, a restauração dele, nos coloca em uma nova relação com o nosso próximo, com os nossos irmãos. Porque o meu relacionamento com Deus foi restaurado. O meu relacionamento com os meus irmãos agora é desenvolvido de uma maneira diferente. Eu os amo e eu os sirvo. Eu estou disposto a caminhar com eles. Estou disposto a me doar em favor deles. Estou disposto a suprir as suas necessidades. Isso é amor. É abnegação. E é desejo de servir. O poder do evangelho une pessoas de todo jeito. Gente rica, gente pobre, gente de todas as cores, homens, mulheres, jovens, crianças, gente diferente, e os torna parte da mesma família. Os coloca no mesmo ambiente, para que eles possam desfrutar de uma relação de amor e serviço. É por isso que nós temos o desafio de sermos intencionais nesse propósito e desenvolvemos uma aproximação com gente que seja diferente de nós. Não é simplesmente se aproximar daqueles que pensam como você. Eu sei que o comum é isso, e isso vai acabar acontecendo naturalmente. Nós nos aproximamos de gente que tem mais relação conosco, que pensam como a gente, que tem a mesma idade que a gente, que aspiram aos mesmos desejos, têm os mesmos planos. É fácil se unir a gente assim. Mas o evangelho veio para destruir barreiras que tornavam impossível a união e a convivência de pessoas que são completamente diferentes. O evangelho veio para destruir essa barreira e possibilitar uma aproximação entre gente diferente, o que não seria comum, o que não é natural. Mas foi exatamente isso que Jesus Cristo fez por mim e por você. Ele fez o que não era natural. Ele rompeu com as barreiras de tudo aquilo que nos afastava, que nos separava de Deus Pai,
e nos tornou parte da mesma família. Por causa do que Cristo fez e das barreiras que ele destruiu, nós não temos mais barreiras capazes de impedir o nosso bom relacionamento uns com os outros. Não há barreira que possa nos separar. Meus irmãos, essa parte do texto termina de uma maneira extraordinária. Algo extraordinário está acontecendo aqui. E o texto nos informa que é a maneira como aqueles nossos irmãos viviam despertava a simpatia das outras pessoas. Os de fora olhavam para a maneira deles viverem e achavam muito bonito, achavam a vida cristã bonita e interessante. E em decorrência disso, enquanto eles se preocupavam em viver da maneira como o Senhor queria que eles vivessem, em viver de acordo com o Evangelho, o Senhor Deus acrescentava gente nova naquela igreja todos os dias. O crescimento vinha do Senhor, como até hoje vem do Senhor. Nós temos que nos preocupar em viver em acordo com o Evangelho, em pregar o Evangelho, e o crescimento da igreja virá como resultado da bondade e da misericórdia do Senhor. Portanto, a conclusão a que nós chegamos é que o que Lucas abriu para nós, aquela janelinha que ele abriu para nós, ele começa a fechar essa pequena janela, nos levando a entender que gente simples, como eu e você, pode sim viver de maneira extraordinária. E vivendo de maneira extraordinária, estão o tempo todo ganhando a simpatia de outras pessoas, conquistando outras pessoas, para que elas também vivam de maneira extraordinária nesse mundo. É gente simples como eu e você, que ainda hoje vai pegar o telefone, vai ligar para alguém, que faz tempo que você não conversa. Gente aqui da nossa igreja, vamos fazer uma corrente hoje, uma corrente de unidade, de união. Ligue aí pelo menos para 3 pessoas, que você se relaciona pouco com elas na igreja. Ligue ainda hoje. Demonstre o teu amor verdadeiro. Não faça isso só porque eu estou pedindo, não. Mas faça isso de coração. Ore com essa pessoa, ore por ela. E principalmente ore para que o Senhor mova o seu coração para viver dessa maneira, buscando unidade, buscando viver em união com seus irmãos, aproveitando cada tempo que nós temos aqui, para conhecermos melhor o Senhor e para vivermos como de fato Ele quer que vivamos. Que o Senhor Deus nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus.